Bom dia, turma. Vamos retomando nossa caminhada, certo? A gente havia parado aqui, onde nós apresentamos as principais transformações difusionais, certo? Então, voltamos para a coisa que nós já vimos, certo? Só que agora vamos aplicar para sistemas no estado sólido. Certo? Tudo se nasce na nucleação. Essa é uma etapa do processo de transformação de fase, certo? É a nucleação. Então, questão clássica. Como ocorrem as transformações de fase nos sólidos? Certo? Por nucleação e crescimento. Certo? Essa é uma pergunta clássica, para quem vai prestar concurso, inclusive, às vezes gosta de cair, viu? O estágio inicial é uma transformação, evidenciado pela formação de pequenas partículas, pequenos núcleos, da nova fase, as quais são capazes de crescer. Nós já vimos isso, certo? Usando lá o exemplo da solidificação, mas aqui é a mesma coisa, aquele mesmo princípio, mesma coisa, certo? A nucleação pode ser homogênea ou heterogênea, certo? E vai ser seguida pela formação ou crescimento da segunda fase, ou no caso aqui, como exemplo, um precipitado. Quais são, como vocês lembram lá das nucleação homogênea e heterogênea na solidificação, aqui é a mesma coisa. Homogênea é uma coisa teórica que praticamente não existe, certo? Ela seria muito difícil de ocorrer. O que realmente ocorre são os princípios da nucleação homogênea, mas auxiliados por fatores ou sítios que facilitam a nucleação dessas fases, certo? Por exemplo, nos contornos de grão, nas discordâncias e nas lacunas. Então, assim, são imperfeições no cristal que servem de sítio para a formação de segundas fases, nucleação de segundas fases, certo? E agora, gente, é mais do que nós já vimos, certo? Estágio inicial de transformação evidenciado pela formação de pequenas partículas da nova fase, certo? Homogênea e heterogênea novamente, certo? Na heterogênea, inclusive, você tem algumas possibilidades do tipo de crescimento, certo? O crescimento dessa nova fase, ela pode se dar através de uma interface planar incoerente. Lembrando, coerente é quando tudo da fase mãe e da fase filha se encaixa. Incoerente é quando nada se encaixa. Parâmetros de rede são diferentes, estrutura cristalina é diferente, certo? Então, esse crescimento é muito comum atrás de uma interface, certo? Então, já ocorreu a nucleação, então aqui eu estou dizendo que já pode crescer. Certo? Uma vez que cresce, que nasce essa fase atrás de uma interface, ela pode ocorrer o alongamento de placas ou agulhas, é uma coisa comum. E nós vamos detalhar um pouco mais sobre isso, certo? Que você tem a formação de fases alongadas, certo? São fases que têm uma dimensão muito maior do que as outras duas. Por exemplo, uma agulha, uma placa, né? Então você também tem a difusão de uma fase para outra através de uma interface, certo? Mas você pode ter o crescimento de uma dimensão dessa nova fase mais do que as outras. Então a fase fica com um aspecto assim agulhado. Outra possibilidade seria você ter também, ao invés de ter a transformação de uma dimensão bem mais acelerada do que a outra, formando fases agulhadas, aqui nós chamamos de aciculares, certo? Você pode também ter uma difusão controlada
nas 3 dimensões e formar, aumentando a espessura dessas fases. Certo? São possibilidades de crescimento. Então, transformações de fases que vão ocorrer por nucleação e crescimento. Nucleação homogênea, processo intrínseco, onde embriões emergem de uma matriz, de uma fase metaestável. Por que metaestável? Porque agora, nessa sua nova condição, o seu sólido deseja se transformar em outra coisa. Aquela história. Água, um balde de água, coloca lá no freezer a menos 20, menos 26, menos 28, dependendo. Certo? Naquela nova condição, você vai ter a água deseja ser gelo. Certo? Então, naquela condição, a fase água, no momento que você coloca no freezer, certo? Ela é metaestável, porque ela deseja ser gelo. Certo? Então, naquela condição, a água, antes de solidificar, ela é metaestável. Certo? E você tem uma flutuação termodinâmica porque você mudou a condição, mudou o estado. Certo? Então, a água deseja ser gelo. História conhecida: embriões maiores que o tamanho crítico crescerão, enquanto os menores se decompõem, né, e voltam para ser a fase metaestável. Ok? Então, algumas pequenas animações, certo? Tudo relacionado. Ó. Depende do calor de fusão. Então ela não ocorre, essa transformação ela não ocorre de maneira contínua, e sim ela para em uma determinada temperatura, ocorre. Depende da energia superficial, depende da coerência entre as fases. Repito, coerente, tudo se encaixa entre as fases mãe e filha. Certo? E tem influência também na taxa de resfriamento, na taxa com que essa transformação ocorre. Vou falar um pouco mais de taxa em breve. Esse aqui é um exemplo de uma transformação que nós dizemos que é celular, certo? É quando tudo se transforma em um outro tudo. O slide aqui está um pouco fora de foco, mas você tem aqui. Voltou para o exemplo do líquido. Ó. Um banho líquido e os núcleos sólidos que vão aparecendo. Aquela história, sobrevive, não sobrevive, certo? Quando você atinge um raio crítico, ele se torna estável, né? E você começa a ter a fase crescimento. Até aqui no último slide, tudo se transformou em tudo. Era 100% líquido, aqui está 100% sólido. Estado sólido é a mesma coisa. Na transformação celular, você tem 100% de um sólido se transformando em 100% de outro ou outros sólidos. Nós vamos ver isso. Então, quando o metal puro, o estado líquido, é resfriado, os núcleos homogêneos são criados, certo? Por lentos movimentos das ligações atômicas em uma forma cristalina. Quer dizer, você está saindo de um estado desordenado para um estado ordenado. Isso se dá por movimentação atômica de fusão. Então, átomos num estado desordenado começam a formar pequenos núcleos críticos que sobrevivem, certo? Finalmente você tem o crescimento da nova fase. Certo? Então, vamos lá. Para a nucleação de beta, átomos de B na matriz, alfa, está aqui 100% alfa, devem difundir para formar um pequeno volume com a composição tantos por cento de B, e então, se necessário, os átomos devem rearranjar na estrutura cristalina de B, a nova fase, beta. A nova fase. Então você tem aqui uma matriz alfa. Dentro dessa matriz você tem uma nucleação em uma pequena região
certo? De uma fase beta. Então, no estágio intermediário, depois que ocorreu a nucleação, esse beta vai poder crescer, certo? E finalmente você tem uma configuração aqui de uma matriz beta, alfa, desculpa, com um precipitado beta, certo? Isso é por definição uma precipitação, quer dizer, você teve rejeito de soluto da matriz alfa, no caso que soluto era esse, era o elemento B, formando uma nova fase beta, rica em B, certo? Então, matriz alfa rejeitou B, esse B se reorganizou, esse elemento B se reorganizou na fase beta, de composição diferente da matriz alfa e estrutura cristalina. Na grande maioria das vezes também diferente. Pode ocorrer uma coincidência de você ter matriz e precipitado com a mesma estrutura cristalina, mas a composição é sempre muito diferente. Certo? Então vamos lá. Refazer o exercício que vocês fizeram aí em casa. Certo? Quando a fase beta passa a ser estável, eu vou criar um pequeno volume beta que vai reduzir a energia livre, certo? Mesmo termo, V ponderado pelo novo volume, certo? Assumindo que é uma esfera, 4/3 de PR3. Você botou a água a menos a temperatura negativa, ela deseja formar gelo, e isso reduz a energia livre proporcional ao volume da nova fase. Assumindo que essa energia é isotrópica, quer dizer, você está formando uma fase esferoidal, então você vai criar também uma interface, certo? E essa contribuição é positiva para a energia livre. Então está aqui, esse excesso de energia livre aqui devido à interface é a tensão superficial ponderada pela área. A área da esfera, mesmo cálculo. Agora nós temos um termo a mais aqui, certo? O volume transformado não ajusta perfeitamente no espaço, ocupado antigamente pela matriz. Isso dá um aumento na energia de tensão, quer dizer, você tem um termo a mais, certo? Contribuindo para um aumento da energia livre. Então tem esse termo aqui, contribuindo para uma redução, e agora dois termos contribuindo para o aumento da energia livre, certo? Então, isso aqui nós já havíamos visto, só que agora eu adicionei esse termo positivo aqui, né? Então, esse termo aqui, turma, é quem vai governar as coisas, porque aqui e aqui, a redução da energia livre devido à formação da nova fase estável é intrínseco do sistema, não vai mudar. A formação, certo? O aumento da energia livre devido à formação de uma interface também não vai mudar. Vai depender dessa área aqui, certo? Agora esse encaixe aqui pode ocorrer ou não, certo? Ou, mais importante ainda, pode ter um valor expressivamente positivo, certo? Dificultando a nucleação desse sólido, ou se ele tender a que as estruturas cristalinas se encaixem, certo? Que é uma situação teórica que ocorre, mas é uma situação ideal, certo? Esse termo seria zero, e você volta para ter uma nucleação homogênea, né? A álgebrazinha que vocês já fizeram, certo? Só que agora tem um termozinho a mais aqui, ó. Tá aqui ele, certo? Novamente, o exercício que vocês já fizeram, certo? E você atinge um raio crítico, né? E a variação da energia livre de Gibbs também crítico, certo?
certo? Vamos observar o seguinte. Quem está comandando isso aqui, certo? É esse termozinho aí. Porque se ele for grande, se esse termo for muito grande, certo? Inclusive ultrapassar isso aqui, esse denominador vai ficar muito pequeno, consequentemente o raio crítico vai ficar muito grande. Difícil de atingir, certo? Mesma coisa aqui no termo da energia livre. Então esse danado aqui é quem está comandando, que antes não existia, mas agora ele apareceu, certo? E é ele que vai determinar a possibilidade de ocorrer ou não a nucleação. Lembrando, né, um raio crítico muito grande é difícil de atingir, ou no mínimo demorado, certo? Ou no mínimo demorado. Isso explica, sabe o quê? Por que a água demora para congelar? Porque leva um tempo até você atingir o raio crítico dos primeiros cristais de gelo e para que isso possa crescer, certo? Isso aí é a demora. Isso é bem diferente no sentido contrário. Você colocar água para congelar, certo? Lá dentro do freezer, ela vai levar um determinado tempo razoavelmente longo. Agora, se você pegar uma pedra de gelo que já está congelada e colocar na temperatura ambiente, ele começa a derreter na mesma hora, certo? E aí ali não precisa nuclear, está simplesmente desorganizando as coisas. Desorganizar é sempre mais fácil, né? É daquele mesmo gráficozinho que vocês já derivaram aí, né? Já devem estar para me entregar, certo? Se aplica aqui um termo ao quadrado e um termo ao cubo, certo? Até atingir um determinado patamar. Tem uma inflexão dessa curva aqui de ΔG. Quem está comandando é esse termo ao quadrado. Então quer dizer, a área cresce mais do que o volume do novo sólido. A partir de um determinado ponto, onde é o nosso raio crítico e o nosso ΔG crítico, certo? Isso se inverte. Então esse termo aqui, relacionado ao volume, ganha desse termo aqui relacionado à área. Eu estou repetindo isso porque a partir desse ponto, o aumento do volume compensa o aumento da área interfacial. E aí daqui para frente nós temos o crescimento da nova fase. Então, nucleação e crescimento. Então assim, vários slides aqui para formalizar isso que eu já disse. Certo? Em sólidos, o acréscimo dessa energia ΔGS, quer dizer, esse S vem da falta de encaixe entre as estruturas cristalinas, causa uma tensão, em inglês strain, então é ΔG strain, para você fiar a nomenclatura do livro aí. Certo? Esse acréscimo de energia pode vir a ser considerável e torna, na maioria das vezes, muito difícil, se não impossível, a nucleação homogênea, certo? Para uma minimização deste misfit, falta de encaixe, será necessário que as fases possuam parâmetros de rede semelhantes, certo? O que muito dificilmente ocorre. É possível, mas é muito infrequente, certo? Aqui são alguns slides que quando eu preparei inicialmente, eu preparei um curso ideal, sabe? Eu juntei os conceitos termodinâmicos, transformação de fases, com cinética, certo? Quando eu vi o tamanho do problema que eu tinha criado para mim mesmo, certo? Eu não tive coragem de apagar os slides que deu tanto trabalho para fazer, mas
e segue o que está no livro. O livro ele sempre tem uma parte de cinética. Só que não dá tempo. Certo? Lá no doutorado, quando eu fiz isso, eram duas disciplinas diferentes. Espero que a universidade melhorando e voltando a crescer, nós tenhamos uma capacidade maior de docentes. Aí eu vou oferecer a segunda disciplina. Certo? Mas está aqui nos slides, mas nós não vamos tratar disso aqui nessa disciplina, ok? A parte de cinética. Cinética de transformações de fases. Ok? Então vou dar um pulinho. Então vamos lá. Vendo essa equação do ΔG crítico, vê-se que a maneira mais efetiva de minimizar a energia livre do sistema é reduzindo a energia interfacial. Né? Para que esse denominador aqui fique o maior possível. Né? Denominador inteiro, certo? Toda essa parte aqui seja o maior possível. Porque um número, que aqui você não muda nele, a energia, a tensão superficial é inerente àquele novo sistema, não tem como mudar. Certo? A única coisa que você consegue mudar é isso aqui. Se isso aqui for um valor pequeno, consequentemente esse ΔG aqui vai ser muito grande. Desculpa, se esse ΔGS for um valor grande, certo? Esse denominador vai ser pequeno, consequentemente o ΔG, variação da energia livre, será muito grande. E o contrário, se esse aqui for um valor pequeno tendendo a zero, o denominador é um número maior possível, certo? Consequentemente vai ter um menor ΔG crítico. Então assim, o que nós podemos alterar aqui, quer dizer, na verdade isso não é feito por nós, isso aqui são conhecimento da própria transformação, mas para uma fase nuclear, certo? Com maior facilidade em outra fase, o critério dominante é a redução da energia interfacial. Na prática, nucleação homogênea de embriões incoerentes, quer dizer, onde as coisas não se encaixam, é virtualmente impossível. Certo? Vou apresentar aqui para vocês um conceito novo, que é a nucleação, certo? A nucleação homogênea em embriões coerentes. Num futuro breve nós vamos tratar disso, que ocorre. Bom, foi primeiramente estudado em ligas de alumínio. Certo? Você tinha precipitação de fases coerentes. O que são coerentes? A estrutura cristalina da fase mãe encaixa na estrutura cristalina da fase filha, encaixa, em teoria, perfeitamente na estrutura cristalina da fase mãe. A filha nasce com a estrutura que encaixa na estrutura da mãe. Então você não tem esse ΔGS, em teoria. Ou tende a zero. Certo? Isso foi estudado nos anos 50, certo? De maneira independente. 50 ou 40, não tenho certeza agora. Mas metade do século passado. Por dois pesquisadores, ao mesmo tempo, quer dizer, simultaneamente, na mesma época, só que um nos Estados Unidos, em Princeton, e um na França, certo? Aí a formação desses precipitados coerentes ganhou o nome desses dois pesquisadores, são Guinier e Preston. Ou, onde existem esses precipitados coerentes, a literatura chama de zona GP. Certo? Nós vamos ver um detalhamento sobre isso um pouco mais na frente dessas ligas de alumínio.
Certo? Então, essa aqui comecei pela exceção, mas a regra é que é quase impossível formar interfaces coerentes e permitir a nucleação homogênea, certo? Tendo essa aqui de baixo como exceção. Então, onde é que ocorre a nucleação? Certo? Essa nucleação ela é ajudada, facilitada por sítios, certo? Que vão ajudar a reduzir esse termo aqui, esse termo da falta de encaixe, certo? E que sítios são esses? De cima para baixo. Como nos líquidos, nucleação nos sólidos é quase sempre heterogênea. Então, nós vamos ter sítios de nucleação de defeitos. Vamos lá. Sítios de nucleação são defeitos na estrutura cristalina, perdão. Quais são? Lacunas que existem, né? Você não existe um cristal cujos 100% dos sítios estejam ocupados. Você tem sítios, né, onde tem ausência de átomos, ausência de matéria, as lacunas. Isso aí pode servir como um local para nascer nuclear a nova fase. Discordâncias, que é a mesma coisa, só que uma lacuna é uma coisa pontual. E uma discordância é a união de várias lacunas em linha. Então, é um defeito linear, certo? Aqui, um átomo ausente. Aqui, em duas dimensões, vários átomos ausentes formando linhas ou cobrinhas assim que a gente vê na estrutura. Juntando muito mais disso, nós temos os contornos de grão, que aí são regiões de vazios entre átomos adjacentes, certo? Falhas de empilhamento, que eu vou detalhar um pouco mais para vocês, mas vocês já devem ter visto na disciplina de estrutura, que é quando você tem uma desorganização no empilhamento dos átomos, certo? Quando você tem empilhamento do tipo AB, 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 aí você tem regiões onde esse empilhamento não é organizado dessa forma. Aí você pode ter ABC, AB, 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 ABC, ABC, ABC. Então a região intermediária ali, cujo empilhamento é diferente. Essas regiões são sítios também de nucleação heterogênea. E as maiores inclusões, certo? Que são espécies estranhas ao seu material, estranhas. Você tem, por exemplo, em aços, nós temos bastantes inclusões não metálicas, certo? Carbono, sulfeto, hidreto, nitreto, e aí vai. Tudo isso você quer ferro-carbono, mas você não quer saber de nitreto. E aonde existem essas espécies estranhas, também agem como sítios de nucleação heterogênea. Finalmente, superfície livre, né? Defeitos, tipo poros, certo? A coisa já vai ficando macroscópica. Um termo novo para vocês, eu vou usar a nomenclatura do Porter, que é um tanto estranha, mas chama-se de potência de nucleação heterogênea, certo? Então esses sítios têm diferentes potências de facilitar a nucleação heterogênea, certo? Quanto mais potente, mais ele facilita a nucleação. Então assim, nesse slide, a potência de nucleação, certo? Ela vai aumentando conforme descendo. Descemos aqui nessa lista, certo? Quer dizer, lacunas é o mais fraquinho, discordâncias
tem uma capacidade um pouco maior do que lacunas, contornos de grão, certo? São os campeões. Tem uma capacidade bem maior do que as duas antecessoras e assim segue, certo? Até superfícies livres, que seriam poros, é naturalmente um sítio muito potente de nucleação heterogênea. Ok? Pequena pausa. Ok, então, esses sítios aqui, repito, são os que facilitam a nucleação, na verdade, são os que permitem a nucleação de segundas fases, ou nucleação heterogênea. A pergunta agora é por quê, hein? O que eles fazem? É o seguinte, ó, a interação entre defeitos e embriões de uma nova fase, a nucleação heterogênea, ela vai ocorrer por quê? Com a criação de um novo núcleo, resulta na destruição de um defeito. Está aqui. Certo? Ou em alguma energia livre será liberada, reduzindo a barreira da energia de ativação. E o que é isso, hein, rapaz? Veja bem. Se voltarmos aqui para os sítios, nós nos deparamos aqui com defeitos, desde defeitos cristalinos até defeitos macroscópicos aqui, como superfícies livres, ou poros, uma coisa assim, certo? Veja bem, vamos pensar inicialmente em poros, superfícies livres. Se você tem uma região lá que não transformou e ficou um espaço vazio, uma porosidade, certo? Você nuclear uma segunda fase ali, certo? Você vai preencher aquele poro. Certo? No balanço, localmente você reduziu a energia livre. Certo? Esse princípio é a mesma coisa. Você tem uma lacuna, certo? Que é um espaço vazio. Só que agora na escala atômica, né? Estrutura cristalina. Você nucleou uma segunda fase ali, encheu de átomos, certo? Você deixou de existir aquele espaço vazio, você não preencheu. Com isso você tem uma redução local. Mesma coisa, discordâncias. Linhas de regiões vazias, né? Você preencheu aquela região, você eliminou esses vazios. Contornos de grão, que são os campeões. São os sítios campeões, não porque são os mais potentes, mas em uma escala de estrutura cristalina, são os que mais ocorrem, certo? Então são os grandes campeões e eles têm uma particularidade. Nós sabemos fazer engenharia de contorno de grão, nós sabemos mudar o tamanho de grão, certo? Nós sabemos refinar o tamanho de grão, quer dizer, reduzir, certo? Então nós sabemos brincar com um pouco da morfologia, mas assim, principalmente a quantidade de contornos de grão em um sistema sólido, certo? Se você deixar os grãos crescerem muito, você vai reduzir a área de contorno de grão, ou o volume, como queira. Ou se você tiver grãos bem pequenininhos, você vai aumentar a área de contorno de grão. Certo? Então assim, você vai ter termos onde você vai estar, regiões vai ter reduzindo a energia, certo? E isso reduz a barreira da energia de ativação para começar a transformação, certo? Então, tínhamos até então esses termos aqui, certo? Um delta G ponderado pelo volume, certo? Da nova fase que se forma, lembrando que esse aqui era o vilão, certo? Essa energia livre aqui tem um menos, com esse menos aqui é mais, certo? Esse excesso de energia livre devido à falta de encaixe era o vilão, porque ele joga
o ΔG crítico heterogêneo para cima, certo? Somando com essa área, né, da nova área da interface. Só que agora eu tenho mais um termo que reduz a energia. E esse ΔG de destruição de defeitos, certo? Compensa esse aumento de energia causado pela deformação, certo? A falta de encaixe das fases, certo? E possibilita a nucleação heterogênea. É assim que eles ocorrem. Então, assim, de volta naquela lista lá de sítios, certo? Quanto mais potente for o sítio, certo? Maior vai ser esse valor aqui, ele é negativo. Ó. Então, quanto mais defeitos ou você eliminar, ou quanto mais regiões perfeitas no seu cristal você criar, esse valor aumenta e o valor do ΔG heterogêneo cai, certo? Possibilitando então essa nucleação. Certo, turma? Então, o que o Porter faz agora, ele faz um detalhamento de cada um desses casos, certo? Eu vou deixar isso para um próximo vídeo, certo? Porque ó, ele explica vários formas de calcular isso aqui, esse ΔGD. Por exemplo, aqui você tem o caso do contorno de grão, certo? Que você vai ter aqui duas áreas distintas. Você está criando uma interface alfa-beta que tem uma contribuição positiva, mas você está eliminando uma interface alfa-alfa, certo? Entre grãos distintos, e aí tem uma contribuição negativa, mesmo o cálculo que vocês já fizeram, certo? Há uma relação entre nucleação homogênea e heterogênea, certo? Que é baseada na geometria dessas interfaces, certo? A relação entre essas duas é o fator de forma que vocês desenvolveram, certo? Totalmente geométrico, que vocês vão me entregar, né? O fator de forma em função do ângulo. Estão lembrados disso? Então, assim, esse volume crítico, o ΔG crítico, né? O raio crítico, o ΔG crítico, o Porter ele vai apresentar agora vários modos de você calcular isso, certo? Para todos esses sítios ele vai apresentar modelos, certo? De nucleação heterogênea, começando, né, pelo contorno de grão, certo? Então, só como exemplo, também aquela relação entre as tensões, ó, que vocês desenvolveram já naquele trabalho, aqui se aplica, né? Porque você vai estar eliminando um contorno de grão, certo? Preenchendo aquela nova região, substituindo uma interface grande por uma interface menor, certo? O principal efeito das discordâncias é reduzir a energia de tensão, ΔG strain, reduzir a energia total do embrião. A nucleação também pode ocorrer pela segregação de soluto, que pode aumentar com a composição da matriz, se aproximando com a do precipitado. Quanto mais rica for a matriz, certo? Mais fácil é a nucleação desse precipitado, certo? Então, no entretanto, as discordâncias não são eficientes para reduzir
a contribuição da energia interfacial. Significa que a nucleação geralmente requer um melhor equilíbrio, coerência, mesma história, entre o precipitado e a matriz. Ok? Então, aqui no slide não tá bom, mas tem uma figurinha bonitinha no livro, certo? Que mostra aí carbonitretos de nióbio precipitados em discordâncias, certo? As discordâncias são as cobrinhas, e esse precipitado aí de carbonitreto de nióbio nasceu exatamente nessas cobrinhas. No livro dá para ver direitinho. Detalhe, aumenta aqui 108 mil vezes, certo? Isso é a microscopia de transmissão. Não é uma coisa simplesinha de fazer. Dê uma olhada no livro, viu? Nessa figura 5.11. Isso aí é exatamente precipitados que nuclearam em discordâncias, certo? Excesso de lacuna ou poro também, mesma coisa. Essas livas envelhecíveis são age hardening, certo? Por uma técnica que você chama de têmpera, certo? Mas aqui não é aço. O têmpera em aço é outra coisa. Estou falando isso aqui para os metalurgistas e para os mecânicos. A gente fala em têmpera e automaticamente pensamos em aço, certo? Formação de fase dura martensita. Aqui, têmpera é um termo geral, certo? Ou em inglês, quenching, é você reduzir de maneira brusca a temperatura de um sistema para outro, tipo de 1200 graus para a temperatura ambiente, como é o caso da fabricação de aço, certo? É uma redação muito acelerada e tem várias transformações que não tem tempo de ocorrer. Então, depois você dá um envelhecimento nela, que é um aquecimento suave, para corrigir o que não deu tempo de ocorrer no resfriamento acelerado, certo? Então, a mensagem daqui é a mesma, né? Como você tem aqui lacunas, esse ΔGD é pequeno, certo? Mas a combinação desse ΔG pequeno com baixa energia interfacial auxiliam, certo? Na precipitação. Então, para algumas ligas que você tem excesso de lacunas, por que tem excesso? Você tem excesso porque resfriou muito rápido de uma região para outra, certo? E não deu tempo de você reorganizar e diminuir essa densidade de lacunas por difusão, certo? Como é que ocorre eliminar uma lacuna dessa? Ora, por difusão. Você tem um espaço vazio e tem um átomo sobrando do lado, esse átomo sobrando pode vir a ocupar aquele espaço vazio, pronto. Você extinguiu aquele defeito. Aniquilou, na verdade, o termo é esse, certo? Vacancy annihilation, certo? Aniquilação de defeitos ou de lacunas. Só que você esfriou muito rápido e não deu tempo a ocorrer isso. Então lá embaixo, a temperatura ambiente, você vai ter um excesso de lacunas, região rica em lacunas, certo? Essas lacunas elas vão agir como sítio de nucleação de segundas fases, certo? Ainda mais se for combinado com a baixa energia interfacial, quer dizer, coerência ou alguma coisa que se aproxime disso, das estruturas entre a fase, o precipitado que está nascendo, na matriz. Ok? Então, novamente, esse rapazinho aqui tem um papel importante. Quanto maior ele for, mais fácil é a nucleação daquela segunda fase. Certo? Então, a nucleação, se vários sítios de nucleação são arranjados para aumentar o ΔG de destruição de defeitos, quer dizer, ΔGD,
certo? Consequentemente, você tem uma redução desse ΔG estrela, que é o ΔG crítico. Quanto menor, melhor. Novamente, naquela sequência. Os mais potentes são esses aqui de números maiores, né? Então, sítios homogêneos, lacunas, discordâncias, fase de empilhamento, contorno de grão, interface e superfícies livres. Certo? Só botei mais organizadinho nesse slide. Novamente aqui, vamos para várias taxas. Aqui vamos pular, então. Um embrião de sucesso é aquele com menor raio crítico, ok? Certo? Menor barreira para nucleação, ele conseguiu formar. O núcleo, em geral, é limitado por uma combinação de faces coerentes ou semicoerentes e interfaces incoerentes suavemente curvadas. Certo? Eu vou ler o slide inteiro e depois eu explico. A taxa de crescimento anisotrópico é alta através da interface incoerente, porque resulta em um aumento na área de interface coerente, conhecida como morfologia de Wiemann-Staten. Certo? O que é isso? A nucleação, ela é facilitada, muito facilitada, quando a interface entre a fase mãe e filha, ou precipitado desse caso, são coerentes. Quando a estrutura cristalina da fase mãe e do precipitado se encaixam, certo? Isso aí resulta em uma nucleação acelerada através dessa interface. Então, nuclear é fácil, certo? Agora veja bem, como a nucleação foi facilitada, certo? Principalmente por esse fator, aquele ΔGS é pequeno e tende a zero, por causa da coerência entre as interfaces, o crescimento desse precipitado naquela direção, ele é lento. Nucleia fácil, mas cresce devagar. Naquela direção, naquela dimensão, né? Certo? Então vamos lá. A taxa de crescimento anisotrópico é alta através da interface incoerente. Veja bem, ele nasceu numa interface coerente. Certo? Para continuar crescendo naquela direção, ele precisa respeitar a orientação cristalina da fase mãe. Certo? Então, nucleia fácil, mas cresce devagar, porque tem que respeitar a orientação da fase mãe. Agora, tem outras dimensões que você tem interfaces incoerentes. Certo? Interfaces incoerentes você não tem encaixe. Certo? E a fase vai crescer como? A fase vai crescer que ela vai ocupar os espaços vazios por onde ela achar. Ela não precisa, de forma alguma, obedecer uma orientação da fase mãe. Certo? É como se você fosse encher um veio de água. Certo? Uma vez que você consegue derramar a água, ela vai ocupar todo o comprimento do veio. Certo? Antes de você continua derramando água no veio, certo? Que tem uma determinada profundidade e um comprimento grande. Profundidade pequena. Certo? Você vai colocar água e essa água vai encher, certo? A profundidade, que é pequena, certo? Depois ela vai ter dificuldade. Por quê? Porque ela está escorrendo no sentido de preencher toda a dimensão do veio. Certo? Então, daí nasce a morfologia chamada de Wiemann-Staten, um pesquisador alemão. Certo? Ou agulha, ou acicular, ou
Superfícies chatas, como discos, pratos, são todas estruturas que você tem uma dimensão muito maior do que a outra, do que as outras. Certo? Um prato, não é assim? A espessura é bem menor do que a área do prato. Certo? E assim segue. Tem muitas estruturas que se formam desse jeito, certo? Imagine que isso aqui seja um precipitado que nasceu com esse volume V. Certo? Ao longo de uma interface A aqui, que ela é semicoerente. Certo? Então ela nasceu, nucleou muito fácil, mas para essa interface crescer e engordar esse precipitado é lento. Por quê? Porque esse precipitado tem que obedecer a relação de orientação com a matriz para continuar a crescer nessa direção. Porém, nessa outra interface aqui, que é incoerente, simplesmente vai procurar encher os espaços vazios. Então, esse precipitado aqui, certo? Ele vai crescer para os lados muito rapidamente, certo? E de uma maneira muito mais lenta para cima, nesse slide. Certo? A interface incoerente, que no caso coerente, ou semi-coerente, que é essa aqui, nucleou fácil, mas cresce devagar. Essa outra interface aqui, lembrando que os seus sólidos são 3 dimensões, né? A interface é só uma delas. Nessa outra dimensão aqui vai crescer rápido. Por quê? Porque essa interface aqui é incoerente. Você não precisa respeitar a orientação de ninguém, você vai por onde der. Certo? Por onde tiver espaço vazio. Esse aqui é a morfologia de Widmanstatten. Certo? Isso aqui é chamada ferrita de Widmanstatten, porque ela nasce com essas características. Vocês estão vendo? Ele tem um formato agulhado, ó. Certo? Ou em metalurgia nós chamamos de acicular, mas chame como você quiser. Ou ripas, ou discos, ou placas. Certo? Ocorre em função dessas diferentes interfaces. Um sólido que nasce, certo? Ele pode ter uma interface coerente ou semicoerente com a matriz em uma dimensão e incoerente nas outras, certo? Isso é muito comum. Nós usamos os aços como exemplo, mas ocorre em qualquer sistema, certo? E aí a morfologia dessas fases aciculares, agulhadas, ou essa morfologia de Widmanstatten, aí tem vários, viu? É isso aí, discos, ripas, blocos, agulhas, e cada um chama de um jeito, e no inglês eles gostam de chamar de leaf. Leaf é como se fosse uma ripa, certo? Pedacinho de madeira assim que entra no seu dedo. Aí não tem jeito não, tem que ler. Você tem que se habituar a essa nomenclatura. Aí a prática vai trazer de vocês, mas eu quero que vocês tenham isso aqui, ó. Por que que ela forma assim? Certo? Pois é, formação e crescimento, também não vou falar de taxas. Certo? E pra gente encerrar, acho que é o slide anterior. Certo? Uma vez formado o crescimento desses precipitados, eles têm algumas opções, certo? Como eu falei lá no comecinho, crescimento atrás da interface planar incoerente, certo? Você formou a interface, nucleou a segunda fase. Ao longo das interfaces incoerentes ele vai crescer rapidamente, certo? Pode preencher um grande espaço e formar uma fase contínua ou pequenas partículas isoladas, certo? O crescimento conhecido nos contornos de grão, certo? São chamados de alotromorfos ou allotriomorphs em inglês.
certo? Crescimento de precipitados alotromorfos envolve 3 passos: difusão do soluto para o contorno de grão, beleza. Encheu de soluto lá, nucleou a segunda fase. Difusão do soluto ao longo do grão. Ok? Então ele nasceu, difundiu o soluto para o contorno de grão. Depois você vai ter soluto difundindo ao longo do contorno de grão, preenchendo aquele espaço vazio. É a sua água preenchendo o veio. Certo? E a difusão ao longo da interface, permitindo uma expansão acelerada. Então, difunde pela interface, nucleia fácil e cresce por onde é fácil seguir, que não precisa respeitar a relação de orientação com a fase mãe, ou seja, a interface incoerente. Então, assim, há vários modelos de crescimento. Inclusive, você pode propor o seu na sua pesquisa. E o Porter traz vários modelos disso aqui, certo? Como é que isso ocorre, mas isso aqui é muito baseado em pesquisa. Certo? Porque o negócio de morfologia de precipitado não é simples. E há várias proposições de como é que isso ocorre e a que taxas isso pode ocorrer. Ok? Então, turma, por hoje acho que foi até mais do que o que eu pretendia. Mas nós vamos retornar ainda essa semana com mais um videozinho para vocês. Lembrando que já está ficando bastante matéria, viu? Esse capítulo é um pouco mais longo, certo? Ele traz bastante coisa. Então, não deixa acumular não. Desejo uma boa sorte aí para vocês, boa semana, certo? E desse capítulo vai vir um trabalho grande, viu? O mais extenso deles. Tá ok? Então, boa sorte, boa semana. Tô por aqui. Como sempre, eu peço feedback. Alguma dificuldade, qualquer coisa, entrem em contato, eu estou aqui. Vou permanecer aqui em Fortaleza até quinta-feira, certo? Dependendo do que ocorrer, até sexta. Pode ser que eu tenha um compromisso aqui, uma defesa, na sexta de manhã, mas não está confirmado ainda. Mas enfim, esses dias, hoje o dia inteiro, amanhã e depois estou completamente à disposição. Certo? Bom dia, certo? São 11h40, vamos procurar almoçar, certo? E aguardo feedback de vocês. Para encerrar mesmo, gostaria de ver se a gente consegue ter mais um encontrozinho presencial por live. Certo? Vamos pensar nisso para a semana seguinte, para a semana que vem, que é a última semana de setembro, se não me engano. Eu pretendo acabar esse capítulo até o final da semana que vem. Para outubro, nós termos o capítulo final, que é de transformações difusionais, que é mais rápido, certo? E vai gerar mais um trabalho também. Tá ok, pessoal? Tenham um bom dia, boa semana e fiquem com Deus.